This is Hussein, the brain of Fantasy Couch, and you're listening to the Fantasy Futebolista podcast. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Fantasy Futebolista. Eu sou o Guilherme Gianni e no episódio de hoje nós iremos estar tratando da semana que chega amanhã, quinta-feira. Para quem está ouvindo na quinta-feira, hoje à noite, então. Para quem ouviu ainda na quarta-feira à noite, amanhã, quinta-feira, temos o Thursday Night Football e o início da semana 11 da NFL. E pro Fantasy já chega a ser uma semana decisiva, então neste episódio a gente pretende trazer o preview dessa rodada 11 com as melhores opções de quem tem os melhores confrontos e quem de repente pode te complicar nessa semana se tu tá precisando aí dar um último gás para chegar nos playoffs, se tu tá mais tranquilo, mas também não dá para arriscar, enfim, esse episódio vai tirar algumas dúvidas suas e dar algumas opiniões minhas a respeito do Fantasy e de todas as tramas que a gente vai ter nesse final de semana. Além disso, também falaremos do mercado do Fantasy, quem são opções para se comprar nessa semana e quem são opções para se aproveitar sua supervalorização e tentar aí uma troquinha acima do preço de mercado. Mas antes, vamos falar aqui das notícias desta quarta-feira, desta terça-feira de NFL. E para começar, a gente tem uma questão: Christian McCaffrey. Christian McCaffrey estava com uma pequena possibilidade de jogar, foi colocado oficialmente como fora da partida dessa semana 11, mas retornou à situação de não estar esperado a jogar, ele não é esperado para o jogo, porém isso é melhor do que estar fora. Só que a gente fica naquela dúvida, será que ele vai, não vai? Eu acho que ele não vai a campo, tá? Nessa semana 11, depois a gente tem ainda a semana, eu não me lembro se a semana de bye, se eu não me engano a semana de bye é na semana 13, então daqui a pouco o que vale a pena mesmo é segurar o McCaffrey, isso pensando em Carolina Panthers, segurar o McCaffrey até a semana de bye e ele retornar na semana 14 ali para a reta final da temporada para o Carolina Panthers e para o início da nossa temporada de playoffs do Fantasy. Quem retornou do Injured Reserve foi o Allen Lazard, wide receiver do Green Bay Packers. Ele que estava sendo o número 2 da equipe, até fez partidas boas, acabou se machucando. O MVS teve algumas oportunidades aí nessa lacuna deixada, o Robert Tonyan também teve, mas o número 1 é o Davante Adams e ele é quem vai ter sempre vai estar dos olhos do Aaron Rodgers. Normalmente a primeira leitura dele é sempre o seu melhor recebedor, mas Allen Lazard é uma opção interessantíssima aí para o Fantasy a partir dessa semana, já que ele foi liberado a voltar para os treinamentos. Quem não treinou nesta quarta-feira foi o Joe Mixon, ele que não participou dos treinamentos. Na semana passada, Giovanni Bernard jogou no lugar dele. Eu diria que assim, cautela é a melhor coisa. Eu ainda acredito que ele possa jogar no final de semana, mas já fica de olho, já procura de repente uma opção aí. Você já deve ter procurado na semana passada, então mantenha essa opção. Se você tem o Giovanni Bernard, já é só trocar um pelo outro ali e fica tudo certo. Quem deve carregar muito volume nessa semana e já nesta quinta-feira, que é como nós temos o jogo entre Seahawks e Arizona Cardinals, quem deve carregar as bolas por parte do Seahawks é o Carlos Hyde. Ele que está liberado, ele participou dos treinamentos 100%, ele que vinha com probleminha na coxa, e com o Chris Carson fora ainda, ele tem a possibilidade aí de fazer uma boa semana. Eu corri numa liga para pegar ele aqui, eu estou precisando urgentemente de running back. Aquela liga que eu tô 3-7, ainda não desisti, sabe? Eu só vou desistir quando estiver matematicamente eliminado. Então, fica aí a dica, Carlos Hyde para essa semana ainda. Ele tem opções aí melhor do que o DJ Dallas, melhor do que o Travis Homer e melhor também que o Alex Collins, que foi quem melhor produziu na última semana pro time de Seattle. Outro problema, na verdade, pro time de Seattle. No caso, o Tyler Lockett, ele está questionável para esse jogo, com um problema no joelho. Vai ser uma questão de jogo. Então,
fica de olho ali, a partir das 9 o jogo é às 10h10, 10h15, então a partir das 9h15, 9h30, dá uma verificada, ver se ele vai a jogo ou não vai, se ele vai meio que no sacrifício, enfim. Eu acredito que eles vão tentar colocar ele a jogo, porque ele é um jogador muito importante para essa equipe, assim como o DK Metcalf, mas o Tyler Lockett chama muita atenção e ajuda também ao DK Metcalf produzir melhor, né? Então, ficar de olho na situação, e pro Fantasy, se ele estiver apto a jogar, você pode escalar ele sem problema algum. Quem retornou aos treinamentos foi o tight end Zach Ertz, ele que tinha um problema no tornozelo, foi liberado da Injured Reserve e agora tem tudo para voltar a ser aquele Zach Ertz de antigamente, se ele e Carson Wentz também, que vem jogando muito mal, conseguirem achar o rumo aí, até porque Dallas Goedert, que tinha uma expectativa com a saída do Ertz, não rendeu, se machucou. O melhor tight end até agora da equipe, se eu não estou enganado, é o Richard Rodgers em questão de pontuação. Pelo menos ele, eu lembro que teve uma semana que eu consegui buscar ele nos waivers ali, ele me ajudou bastante, assim, de última hora. Quem retornou também aos treinamentos nessa quarta-feira foi o Kenny Golladay, o wide receiver do Detroit Lions, que perdeu os últimos 2 jogos, até se tinha uma pequena expectativa dele jogar no último jogo, não jogou, e agora ele deve estar disponível para a próxima partida. Ainda não é uma certeza, mas acredito que o retorno dele está mais próximo do que aquilo que se esperava. O grande problema mesmo fica por conta do Matthew Stafford, que ele tem um probleminha nos ligamentários dos dedos da mão. Deve jogar, ele já jogou machucado e tudo mais, ele é um dos caras assim mais comprometidos com o jogo, com a NFL, com o seu time, então ele deve jogar mesmo com esses probleminhas aí, ele deve ir a campo, ele que tem até um matchup interessante, mas ficar de olho nessa questão, se ele não vai ter nenhum regresso até lá. Se ele não tiver, eu acho que dá para se escalar ele sem problema algum. E antes de começar a tratar do preview, a gente ainda tem um jogo que ficou para trás, o jogo do Monday Night Football, a vitória dos Vikings 19-13 sobre o Chicago Bears. Confesso que eu não consegui ficar acordado até o final do jogo, estava muito cansado na segunda-feira, mas depois eu vi ali aquele condensado maravilhoso para entender o que aconteceu e poder trazer também informações mais concretas. Por parte dos Bears, um completo horror, né? Principalmente pro Fantasy. Cara, o melhor jogador foi o Cordarrelle Patterson, que fez um touchdown num retorno, sensacional. Ele que ou se igualou ou virou o retornador com mais touchdowns na história, né? A especialidade é essa, ele não é um bom jogador ali, ele não é um bom running back, ele não é um bom wide receiver, mas retornador, ele é grandão, tu não dá muito pra ele é aquele cara que tu olha assim e tu diz, né, esse cara aí, e aí ele vai lá e consegue fazer o que ele fez. Por parte dos Vikings, a gente tem o Kirk Cousins fazendo uma pontuação de streaming não tão ruim. O Dalvin Cook em half PPR fez apenas 12.2 pontos. Ele teve muitas dificuldades para passar por essa defesa do Chicago Bears. Mas a gente teve uma lesãozinha. Quem saiu do jogo, eu não sei se ele chegou a entrar de novo no final. Eu tentei olhar pelos números, mas eu não percebi ali. Quem acompanhou, se puder me dar um feedback depois lá, se ele saiu realmente do jogo e ficou fora. Que foi o Akiem Hicks, o nose tackle. Ele é nose tackle, ele é defensive tackle do time do Chicago Bears. Que uma das especialidades dele é o controle do jogo corrido. E assim, depois que ele saiu, o Dalvin Cook começou a produzir. Até então, o Dalvin Cook estava... Nossa, era uma pontuação terrível do Dalvin Cook pro Fantasy. Até a produção dele na NFL, no jogo, enfim, né, no futebol americano, foi muito baixa até a saída do Akiem Hicks. Saindo do Akiem Hicks, encontraram-se espaços, encontraram uma vulnerabilidade nessa defesa do Chicago Bears pelo jogo corrido. Ele acabou o jogo tendo aí 96 jardas e mais 16 jardas aéreas, o Dalvin Cook. No jogo aéreo, o destaque eu diria que foi o Justin Jefferson, tá? 8 de 10, 135 jardas para ele, 17.5 pontos em half PPR, mas não chegou a ter um touchdown. Já no caso do Adam Thielen, ele agarrou apenas 4 de 7 bolas na direção dele, 43 jardas, aquele primeiro touchdown foi sensacional, e ele teve 2 touchdowns, o que lhe garantiram 18.3 pontos, e ele acabou ficando na frente do Justin Jefferson, mas o Justin Jefferson, ele tem muito talento, ele tem muito futuro na NFL. Quanto aos tight ends nessa partida,
não teve nenhum destaque. O Kyle Rudolph até teve 4 recepções para 63 jardas, mas um fumble que acabou tirando aí pontinhos bem interessantes dele. Jimmy Graham saiu zerado, 0 de 2 para o tight end do Chicago Bears. Antes de passarmos agora para o nosso mercado do Fantasy, gostaria de lembrar vocês para assinar o nosso podcast. Se você gosta dele, se você não gosta também assina. Mas assim você consegue receber ele antes da divulgação lá no Instagram, lá no Fantasy Futebolista. E assina nas plataformas, seja no Spotify, seja no Google Podcasts, no Apple Podcasts. E não esqueça de seguir a nossa página também lá nas redes sociais, principalmente no Instagram. Comente nos posts exclusivos que a gente sempre tira as dúvidas por lá. Tá certo? Vamos então ao mercado do Fantasy? Mercado do Fantasy. Começando aqui a falar sobre o mercado do Fantasy, aqueles jogadores que vale a pena buscar numa troca nessa semana e aqueles que vale a pena aproveitar o valor super valorizado da semana e vender. Começando pelos jogadores a comprar, o destaque para mim nessa semana é o Michael Thomas, wide receiver do New Orleans Saints. Ele que teve uma primeira semana ruim, ele se machucou, sim, se machucou, mas ele teve presente, foi a partida em que ele mais esteve presente em campo, foi na partida de estreia contra o Tampa Bay Buccaneers, onde ele teve 81% dos snaps, então isso não é desculpa, ele realmente jogou mal, acabou depois se machucando no final da partida, perdeu diversos jogos aí, quem draftou ele alto, principalmente... Duvido que ele tenha passado a primeira rodada, mas na primeira rodada acabou complicando muito a vida de quem apostou no Michael Thomas. Ele que no ano passado, mais ou menos por essa época, eu me convidaram para gravar um podcast com o pessoal do Brasil Fantasy Football, meu primeiro podcast, inclusive, se eu não estou enganado, e gravado, convidado, né, não do Fantasy Futebolista. E eu até comentei na época, pedi qual que era a opinião do restante dos convidados a respeito do Michael Thomas, se já daria para cravar que ele seria o wide receiver 1 nesse ano, no draft, tá? Não nos pontos, não tem como prever isso de um ano para outro, mas todo mundo concordou na época e realmente não tem muita explicação para essa situação dele. Ele voltou novamente contra o Tampa Bay Buccaneers, então ele jogou 2 jogos contra o Tampa Bay e 1 contra o São Francisco, e só. Então, pensa só, ele jogou 3 jogos, 2 contra os Buccaneers, ele até voltou assim num ritmo um pouquinho mais lento, teve menos snaps, não produziu tão bem, mas também não mal, mas agora nesse último jogo contra o San Francisco 49ers foi muito abaixo, estava bem marcado, concordo, mas apenas 2 de 7 recepções, ele que era um cara que pegava tudo, né, até sombra ele tava pegando Covid não, mas o Michael Thomas, por que eu acho que ele é um cara interessante? Ele tem já um jogo agora bom para ele, o Atlanta Falcons, depois ele tem Denver, depois ele tem Atlanta novamente. E na reta final, no jogo decisivo, ele vai encarar o Minnesota Vikings. Eu ainda acredito no Michael Thomas e a saída do Drew Brees pode facilitar, inclusive. É claro, o Sean Payton não é... o estilo de jogo a gente pode ver pelo Tom Brady. O Tom Brady era sempre um cara muito regular e jogando com o Bruce Arians no sistema do Tampa Bay se adequou um pouquinho, ambos se adequaram, né? Tanto o Tampa Bay com o sistema, a forma de jogar do Tom Brady, como o Tom Brady na forma de jogar dos Buccaneers, e só que a gente viu muito mais interceptações pro Brady nesse ano, coisa que não era comum de se ver, e o Jameis Winston vem dessa escola. Claro, é uma escola diferente do New Orleans Saints. O Drew Brees também, antes de ir até o Saints, era um cara considerado... ele tinha problemas com interceptações. Isso foi resolvido em partes. Ele teve muito menos interceptações desde que ele começou a jogar com o New Orleans Saints, com o Sean Payton. E o Jameis Winston pode também fazer um jogo seguro, vamos dizer, seguro para ele. Não tirar aquela marca de interceptação e fazer um jogo que não é tão favorável assim para o Fantasy como era lá em Tampa Bay. Mas ele não é um quarterback ruim, longe disso, ele é um dos melhores, dá para se dizer quase o melhor aí, reserva da liga, né? Era titular até o ano passado. Então, pode ser que os números do Michael Thomas aumentem com o Jameis Winston. Eu estou querendo entrar nesse barco aí, eu tenho a liga lá do Piadas NFL, que eu estou precisando do Michael Thomas para me ajudar nessa retinha final aqui. Mas tirando isso, ele é um cara que, como ele vem mal,
tem muita gente que já desistiu dele. Eu até pedi, teve um seguidor até que comentou lá, eu pedi, ele falou que tinha o Michael Thomas, eu pedi, tá aí, tu estaria disposto a trocar? Ele me disse que sim. Então isso só confirma que muita gente já cansou. Quem está precisando de um jogador que realmente dê a volta, que ajude ao seu time a dar a volta por cima, ele é uma boa escolha para troca. Então você pode acabar buscando um jogador aí que até antes de começar a temporada era o melhor recebedor disponível para o Fantasy, e agora ele está super desvalorizado. Então é a tua chance de talvez com 2 jogadores aí que tu usaria de repente num flex, conseguir um cara que se começar a dar aquilo que se esperava, ele pode terminar ainda, fazer um final de ano aí muito, muito bom no seu time. Um outro jogador, figurinha repetida aqui, mas não custa, é o James Conner, running back do Pittsburgh Steelers. Ele que na semana passada foi mal, nessa semana ele também não foi, olha, bem abaixo, isso que o jogo estava favorável para o time dos Steelers. Ele esteve em campo em 88% dos snaps, foi o seu maior snap count do ano, mas não foi o seu jogo onde ele teve mais carregadas, ele teve apenas 13. E lembram, na outra semana eu comentei, né, que ele vinha numa sequência ali, desde a semana 5 até a semana 8, com 15, 20, 20 e 15 carregadas por jogo. Diminuiu contra Dallas, aumentou um pouquinho contra Cincinnati, e eu acho que contra Jacksonville esse número vai explodir, vai aumentar, e você pode ter aí, ele não tem o melhor calendário, tá? Ele não tem assim o melhor dos mundos, depois tem Baltimore, Washington, mas ele é um running back 1, então numa dessas tu pode conseguir ele aí sem demandar tanto capital. Não é um cara que vai salvar o teu jogo, mas se você é daquele que já tem um time bom, só precisa de algumas peças ali que não façam pontuações muito abaixo, ele é um cara que pode fazer isso, principalmente nesse jogo seguinte aí contra Jacksonville. Daqui a pouco, se ele for muito bem, você pode até buscar uma troca, mandar ele embora depois. Lembrando que muitas ligas já não se pode mais trocar. Tem ligas que é liberadas trocas até o final do ano, da temporada, tem umas que vão até os playoffs, tem outras que se encerram na semana 9, na semana 10, enfim, cada liga parametriza da melhor forma. Por que é travado antes? Pelo simples fato de que às vezes tem caras que largam, acabam avacalhando com a liga nas rodadas ali finais, então até essa semana ainda a maioria tem chance, um que outro que perde a chance, aí e evita de causar algum problema maior. Daqui a pouco tu e mais um cara brigando, e aí vamos dizer, o último colocado ali tem o Christian McCaffrey, e ele te manda o Christian McCaffrey pelo Mike Davis. Cara, se não for, se fosse comissário de uma liga, eu não ia travar essa trade. Então, complicado. Daí o Christian McCaffrey volta nos playoffs e ganha a liga pro cara. Não dá, né? Então, são coisas a se analisar. Aquele cara que daqui a pouco numa liga Dynasty está pensando em tancar nesse ano. Para tancar, sempre eu digo, tancar tem que ser ético, tá? Tu tanca trocando jogadores por escolhas de draft do próximo ano. Tu não vai ficar tancando, botando teus melhores jogadores no banco. Eu acho isso aí uma baita sacanagem. Assim, não é legal, tá? Isso aí atrapalha todo mundo na liga. Para fechar aqui, quem que é um cara, aí não é oportunidade de comprar barato. Inclusive, essa oportunidade ela pode se repetir na próxima semana e na semana seguinte. Eu estou olhando lá para os playoffs. Um dos caras que tem o melhor calendário, muita gente me pede quarterbacks para dos últimos 3 jogos ali, para os playoffs. Eu tô classificado, quem que tu indica aí de quarterback? Tem nomes bons como Tom Brady, como Lamar Jackson. Além desses, temos o calouro Justin Herbert, que também tem jogos bons. Ele vem fazendo bons números. E tem um velho conhecido aí da galera que se chama Aaron Rodgers. Ele vai ter 2 jogos, principalmente aqui na sequência, bem complicados, contra os Colts e contra os Bears, mas na reta final ele pega Detroit, Carolina e Tennessee. 3 jogos sensacionais para você escalar ele e ajudar a vencer sua liga. Ele que atualmente é o 5º quarterback em pontos, vem aí desde ele teve uma semana abaixo dos 10 pontos, uma semana de bust, vamos dizer assim, contra Tampa Bay, que foi aquela semana que ele lançou as 2 interceptações, foi horror.
Uma semana que ele esteve abaixo dos 20 contra Detroit na semana 2, 18,7 pontos para ele. Se eu não me engano, essa semana não foi uma que o Aaron Jones comeu a bola? Eu acredito que sim. Nas demais rodadas, eu não vou somar aqui a média, fazer a média dele. Mas a pior pontuação foi 21,54, depois 24,52 e depois tudo acima de 25 pontos por semana. São números fenomenais. Ele vem numa fase boa. Mesmo esses jogos contra Colts e Bears, pode ser que ele vá bem. Não dá para duvidar do Aaron Rodgers. Então, assim, tá precisando de quarterback, tá disposto a pagar, Aaron Rodgers é uma ótima opção. Agora, quem a gente pode utilizar para vender alto? Eu acho que assim, o nome mais interessante dessa semana e o mais intrigante é o Nyheim Hines. A gente já esteve nessa mesma situação outras vezes, onde o Nyheim Hines foi bem utilizado, participou da maioria dos snaps, teve participações do jogo corrido, teve muitas recepções, teve touchdown, enfim. Na semana 1 contra Jacksonville, ele fez 23,30 pontos em half PPR. Teve um touchdown terrestre, um touchdown aéreo, teve 8 recepções naquela partida. Nessa última partida contra Tennessee, ele teve 12 tentativas de corrida para 70 jardas, um touchdown terrestre, 5 recepções e mais um touchdown aéreo. Assim, quando o jogo estiver feito para o Nyheim Hines, ele vai ajudar quem for a vencer a partida. O problema é saber quando, e aí tu pega um comitê dos Colts que tem ainda o Jonathan Taylor, que ele vai continuar sendo utilizado. Eu acredito que ele ainda possa dar a volta por cima nessa temporada. O time dos Colts tem um calendário aqui excelente até a semana final, que seria contra os Steelers. Até lá eles enfrentam os Packers, Tennessee, Houston, Las Vegas e Houston de novo. Todos os confrontos muito favoráveis para running backs. O problema é saber quem vai ser o cara da vez. Será que vai ser o Nyheim Hines, o Jonathan Taylor ou então ainda o Jordan Wilkes? Eu não quero estar na pele de alguém que tenha que fazer tomar essa decisão. Então, se você também não quer tomar essa decisão, aproveita, vende ele alto, aproveita que tem a desculpa da pontuação alta, aproveita que tem a desculpa do Jonathan Taylor não estar jogando bem, aproveita a desculpa do calendário. É claro, pode ser que no meio desse caminho aí o Hines tenha outra partida fenomenal novamente e ajude o seu adversário. Mas vende ele bem, vende ele caro. É uma boa opção aí para vender caro. Quem tem uma outra, quem pode ser também uma opção para se vender caro é o Ronald Jones, que também tem essa questão de backfield complicado ali com o Leonard Fournette. Ele foi o cara nesse jogo, começou mal, eu falei na segunda-feira, começou mal, dropou passe, não teve um fumble, mas ele deu a volta por cima. O Bruce Arians, provavelmente o script do jogo estava feito para ele, e apesar desse início ruim, deram confiança para ele. Ele retornou 192 jardas para ele, 23 carregadas, mais uma recepção, e teve aquele touchdown, o touchdown mais longo da história do Tampa Bay Buccaneers, 23.3 em half PPR para ele. Mas nessa semana seguinte já enfrentam os Rams, então não esperem uma pontuação alta. Depois tem os Chiefs, até tudo bem, e na semana 13 tem uma semana de bye para depois voltar contra Minnesota, Atlanta e Detroit. Eu não confio no Ronald Jones para essa reta final. Ele ainda tem a semana de folga. Se tu tá brigando ali para os playoffs, esse jogo seguinte agora contra os Rams vai ser complicado. Contra os Chiefs, ok, mas eu aproveitaria. Ele é o 9º running back em standard, o 10º em PPR, mas eu aproveitaria esse valor para melhorar o meu corpo de corredores, melhorar meu corpo de recebedores, enfim, criar profundidade para os playoffs principalmente, ou trocar por um jogador que tem aí jogos mais favoráveis nessa reta final de temporada. Inclusive, daqui a pouco, se alguém tem um jogador que tem aí um calendário melhor até a semana de playoffs e você está precisando vencer, tenta fazer uma troca com quem já está garantido lá em cima, porque o Ronald Jones tem mais possibilidades lá na reta final, na semana 14, 15, 16. Só que eu não sei se esse cara vai cair nessa pegadinha aí, né, do Ronald Jones. Quem sabe? Não custa tentar, né? E
Esse é mais um jogador que eu já trouxe diversas vezes aqui. Marquez Valdes-Scantling, se eu não me engano, foi também um jogador da semana passada. Ele mais uma vez fez um jogo sensacional, 22,9 pontos. Já tinha cantado essa pedra, que ele poderia ter mais uma semana se o Allen Lazard não jogasse. O Allen Lazard não jogou, ele teve 149 jardas, um touchdown, apenas 4 recepções. Ele não teve um jogo nessa temporada acima de 4 recepções. Eu não quero ter um cara desses no meu time, então se eu tenho ele, até é uma opção de waivers. Sempre digo, às vezes os waivers tu não pega waivers. Se tu tem vaga no teu time, tu pega waivers para ganhar valor para os waivers e trocá-la na frente, que é o caso do Marquez Valdes-Scantling. Se tu acaba pegando ele na última semana, ele fez uma semana sensacional. Quem só tá olhando para os números, quem tá olhando até para o jogo, ele não foi tão mal assim, né? Mas ele não é um cara regular. E o calendário daqui para frente é terrível, né? Colts, Bears, aí depois facilita um pouquinho com os Eagles, mas que também não estão sendo tão fáceis de se bater como era no ano passado. Depois os Lions, que ainda assim, brigando, ainda tem um pouquinho, ainda trazem dificuldades. Claro, semana 15 e 16 aí facilita um pouco, Panthers e Tennessee, mas Allen Lazard também volta na semana que vem. Tá fora. Esquece o Marquez Valdes-Scantling, troca ele logo antes que ele fique fazendo um peso morto aí no teu elenco. Preview da rodada. Partindo agora para a nossa reta final de episódio, nosso preview da rodada. Quem são os jogadores que têm os melhores matchups nessa semana? Você pode ter ele no seu time, você pode ser que seja o jogador que você escale semana sim, semana também. E quem são aqueles jogadores que têm os piores confrontos nessa rodada e que, se você tiver opções, você pode aí estar trocando um pelo outro para se garantir. Começando pelos quarterbacks, quem tem o melhor confronto é justamente um cara que vai estrear como titular. Ele já não estreou, o Jameis Winston? Para não falar bobagem, o Drew Brees... Não, eu acho que o Drew Brees não começou, não perdeu nenhum jogo completo. Eu vou até dar uma pesquisada rapidinho aqui, porque eu tenho recordações do Jameis Winston jogando, mas eu não lembro se ele chegou a perder. Não, ele não chegou a perder nenhum jogo. Ele chegou a sair teve jogo contra Tampa Bay que o Jameis Winston entrou. Eu acho que é isso que eu tô confundindo aqui. Teve aquele jogo contra Tampa Bay que o Jameis Winston entrou no finalzinho ali. Caramba, aquilo ali foi vergonhoso para quem torce para os Bucks. Mas ele tem um ótimo confronto contra os Falcons, então se você tinha o Drew Brees, trocou para o Jameis Winston ou acabou pegando o Jameis Winston. Eu tive uma sorte tremenda que eu peguei o Jameis Winston na semana passada em waivers, um adversário numa liga super flex, tá? O adversário dropou ele para pegar um outro jogador, sei lá, acreditando que ele... Não sei o que ele pensou. Não perdi tempo. Abri os waivers, estava no meu time já. Tive que pagar, mas estava no meu time. Então, ele provavelmente já vai a jogo esse final de semana, inclusive no meu time, porque esse confronto contra os Falcons é bem interessante. Quem tem outro confronto muito interessante joga nessa quinta-feira, Kyler Murray, o quarterback do Arizona Cardinals, que enfrenta o Seattle Seahawks. No primeiro jogo já foi aquele jogo sensacional, ele foi muito bem, ele vem muito bem toda semana, ele é o melhor quarterback para o Fantasy nesse ano. É o novo Lamar, de repente? Eu espero que não. Lamar, não quero ver mais um cara sendo... não digo MVP, mas sendo um cara sensacional para o Fantasy e no ano seguinte sendo parado por diversas defesas. Eu não quero ver isso novamente com o Kyler Murray. A gente quer sempre pensar que quem são os jogadores mais confiáveis. Tanto que, em função disso, o Patrick Mahomes... eu tinha o Lamar Jackson como número 1, tá? E o Patrick Mahomes, na verdade, ele se mostrou que ele é um cara, assim... É outro nível, claro. O MVP do ano passado foi o Lamar, por tudo que ele fez, pelo que ele quebrou a banca, teve muitos touchdowns aéreos, mas o jogo dele tem que entrar o jogo corrido, então ele acaba virando um cara previsível. O Patrick Mahomes, ele é Magic Mahomes, né? Ele é imprevisível. Quem tem confrontos complicadíssimos nessa semana, um deles comentei agora há pouco, que é uma opção para troca, mas ia ter um calendário complicado, é o Aaron Rodgers, ele que enfrenta a defesa do Indianapolis Colts nessa semana. Quem sabe pode ter interceptação aí, quem sabe o Aaron Rodgers simplesmente bota os Colts no bolso e vai embora, mas ele tem um confronto difícil, sempre digo, né? Se tu tem um jogador em melhores condições que quem
quem tem um matchup desfavorável, às vezes vale a pena. Tu pode ter o Kyler Murray e o Aaron Rodgers nessa semana. Quem você escala? É claro que tu ia no Kyler Murray. Mas até a minha aposta aí dessa semana na posição de quarterback pode ser bem interessante aí. Se você tem Aaron Rodgers ou se você tem Tom Brady. Esse sim, ele enfrenta os Rams. Todos os jogos em que o Tom Brady foi pressionado, ele foi pior. Ele acaba sentindo, é claro, ele não é mais novo. Ele tem medo de se machucar, como todo mundo. Ele não tem mais a mesma... Enfim, sempre que ele é pressionado, ele queimava muitas blitz no passado, mas hoje em dia, sempre que ele é pressionado, complica as coisas para ele, né? Então, tendo pressão, tendo uma secundária boa, que é a secundária dos Rams, eu acho que pode ser um confronto difícil. Ele tem armas para sair de uma cena complicada dessas, mas eu acho bem complicado. Se você tem Tom Brady, deixa ele no banco e vai com a minha aposta. Matt Ryan nessa semana contra os Saints. Os Falcons tiveram uma semana de folga semana passada. Eu acho que o Matt Ryan vai fazer uma ótima partida nessa semana. Não sei. É aquela coisa. Eu tô apostando, eu tô dando uns tiros aí bem errados, tá? E eu não vou ficar em cima do muro aqui. Eu vou em opções que não são tão simples. Mas o Matt Ryan joga contra uma defesa do Saints que vem cedendo muitos touchdowns aéreos para os adversários. É uma das equipes que mais cede touchdown aéreo. E eu digo que o Matt Ryan sai com 2 ou 3 touchdowns nessa partida. Me cobre depois. Vamos para os running backs. Aqui, essa é a minha aposta. Essa eu fiquei bem no meio do muro aí, mas já chego lá. Primeiramente, quem tem o melhor matchup nessa semana é o Mike Davis. Mesmo que o Christian McCaffrey esteja fora, mesmo se ele estiver dentro aí, claro, esquece, Christian McCaffrey, Futebol Clube, fica complicado para o Mike Davis. Mas o Mike Davis, que joga com o Detroit Lions, ele tem o melhor matchup impossível nessa semana. Então, pode escalar ele sem problema nenhum. E outros caras que têm um matchup muito favorável é o comitê de Indianápolis. Eu não trouxe um jogador porque a gente nunca sabe quem vai ser. Mas, assim, se tu tem o Jonathan Taylor, tu pode arriscar ele mais uma vez, tá? Se não for nessa semana, não vai mais. Eu tenho um jogador também no wide receiver que se não for essa semana, não vai mais. Então, se tu tiver o Jonathan Taylor, se tiver o Nyheim Hines, Jordan Wilkins um pouquinho para trás, mas de repente pode acabar aí entrando dependendo da situação que você está. Daqui a pouco tu precisa de um tiro no escuro para tentar achar alguém aí, quem sabe, Jordan Wilkins também. Então, o comitê de Indianápolis contra os Packers tem o segundo melhor matchup de running backs nessa semana. Quem tem os piores matchups? Um deles, James Robinson, running back do Jacksonville Jaguars. O Jaguars joga contra os Steelers. Os Steelers fizeram uma cortina de aço na frente da linha defensiva e nada está passando. Complicado, bem complicado. Eu, assim, tenho o James Robinson e ele vai para o banco nessa semana onde eu tenho ele. Não tem condições de escalar nenhum jogador contra os Steelers. Fica a dica aí. Assim como tomar cuidado lá com os Rams, jogo aéreo, quarterbacks. Os Rams têm tido sucesso contra esses jogadores no Fantasy. E quem tem um confronto difícil vai de encontro com aquela minha aposta nos quarterbacks. Eu aposto no Matt Ryan como quarterback. Acho que o caminho para a vitória dos Falcons é pelo jogo aéreo. Pode ser um jogo com muitos pontos. E o Todd Gurley vai ter dificuldades nessa partida. A linha defensiva do Saints é uma linha boa, vem parando o jogo corrido adversário, então o Todd Gurley não é uma opção muito interessante para se escalar nessa semana. O jogo vai ser mais aéreo do que terrestre, até porque se nós temos esses números, provavelmente a comissão dos Falcons também tem esses números e vai trabalhar muito melhor no jogo aéreo. De repente o Todd Gurley pode ganhar ali com alguns screens, alguma coisa nesse sentido, mas o jogo terrestre está realmente complicado contra essa defesa dos Saints. E a minha aposta nessa semana, como eu disse, eu vou ficar bem em cima do muro, é o Damien Harris, que enfrenta os Texans. Para muita gente, de repente, que não está acompanhando, pode achar que não é, mas assim, o Damien Harris, ele é o running back 1 da equipe do New England Patriots. Pode me dizer que é o Rex Burkhead, mas não é. É o Damien Harris, ele é o cara que vem carregando o piano nessa equipe. A única diferença é que na Red Zone ele acaba saindo e quem entra para o touchdown é o Rex Burkhead, pela questão até ali o dual threat, né? Ele é uma opção no jogo terrestre, ele é uma opção também com screen, ele conhece bem
o estilo de jogo dos Patriots já joga há bastante tempo nesse sentido. Ele é um quase que um canivete suíço. Então ele gera dúvidas à defesa adversária. Por essas questões, o Damien Harris acaba tendo menos oportunidades nessa linha de campo. Sobra por Burkhead, que acaba saindo com mais pontuação. Mas, para mim, o Damien Harris vai ter muito volume nesse jogo. E se entrar na endzone, vai ter uma semana sensacional. Passando para os wide receivers, o melhor confronto, assim, não é o melhor confronto de quarterback, mas é o melhor confronto para wide receivers adversários. Sempre é uma máxima já. Quem jogar contra o Seahawks vai estar aqui nos highlights do preview da rodada. E essa semana a gente tem Hopkins, que pode fazer outra semana espetacular. Christian Kirk, uma opção muito boa e que estava disponível até pouco tempo nas ligas. E uma opção profunda nessa partida, Larry Fitzgerald. Liga 16 times ou uma liga que tenha daqui a pouco 3 wide receivers, 2 flex. Tem jogador em folga nessa semana. Larry Fitzgerald, eu acho que pode ser uma opção interessante para um flex. Quem sabe? Essa defesa do Seahawks não tem segurado os wide receivers adversários. E como eu disse antes, tem um cara que, assim como o Jonathan Taylor lá contra os Packers, a gente tem aqui o Marquise Brown contra os Titans. É esse jogo ou esquece ele, tá? Se você ainda tá segurando, você que draftou ele como uma aposta nesse ano, tá enlouquecido já. O confronto é muito favorável. Então, se ele não for bem nesse confronto, você pode esquecer do Marquise Brown. Quem também vira uma opção é o Willie Snead, é claro, ligas profundas aqui a gente está falando. Mas ele veio do jogo bom, ele tem sido melhor do que o Marquise Brown. É uma opção que parece ser uma opção ali até de confiança, confortável para o Lamar Jackson. Então, ambos são opções. Eu diria que assim, se tu tiver o Marquise Brown, tenta dar uma última chance. Se tu tem melhores opções, é claro que não, né? Mas, assim, se não for nessa partida, não vai ser mais. E quem tem confrontos desfavoráveis, assim como quem tem um confronto desfavorável, eu já comentei, o Tom Brady, seus recebedores também terão um confronto bem complicado contra os Rams. É claro, não tem 3 Jalen Ramsey na equipe dos Rams, né? Então, alguém vai sobrar aí, mas os Rams vem fazendo um trabalho bom contra os recebedores adversários, vem cedendo poucos pontos para a posição no Fantasy. Então tomem cuidado com Chris Godwin, Mike Evans e principalmente com Antonio Brown. Eu acho que Chris Godwin é o melhor dos 3, na minha opinião. Antonio Brown já teve o seu auge, não está mais no seu auge. Não é um jogador ruim, mas o Chris Godwin está no seu... Não diria que é a melhor forma da carreira, porque ele não vem ficando saudável. James Winston jogava a bola para ele independente da situação e não estava nem aí. E o Mike Evans é aquele cara que às vezes aparece, às vezes não aparece. Então, para mim, hoje o Chris Godwin é o wide receiver 1, Mike Evans 2 e o Antonio Brown 3. Mas a defesa dos Rams vem parando todos os wide receivers adversários. É difícil achar uma brecha nesse sistema e ainda mais com o Aaron Donald sempre pressionando o quarterback. Outra dupla que tem um confronto difícil é a dupla Tyler Boyd e T. Higgins, que enfrenta a equipe de Washington, o Washington Football Team, que vem fazendo um trabalho bom aí na secundária. Eu diria que é difícil tu dar banco para esses caras aí, porque eles vêm trazendo bons números, né? E o Drew Lock às vezes aparece em situações que tu não imagina. Mas tenho que trazer aqui para vocês, o confronto é complicado, então tentem evitar se for possível. Eu diria para vocês não evitarem, e tem um jogo complicado, mas eu acho que esse jogo vai ser um jogo assim, pode ser que ele seja a surpresa da rodada, e é a minha aposta. DJ Shark, o wide receiver do Jacksonville Jaguars, eles enfrentam o Pittsburgh Steelers, ainda com Jake Luton, e eu acho que esse jogo aí pode ser aí um jogo bem interessante para o recebedor dos Jaguars, quem sabe aí. É minha aposta nessa semana na posição. Então fica a dica aí quem quiser vir comigo nessa. Para tight ends, a gente tem um cara que zerou na última semana, que foi o Jared Cook. Inclusive, muito obrigado ao meu amigo lá que fez a troca comigo, que me deu de presente praticamente o Jared Cook. Eu escalei e perdi o jogo. Mas Jared Cook, ele não vai sair zerado esse jogo contra os Falcons, com certeza. Ainda mais o James Winston ele gosta de lançar para tight ends. A gente lembra do Cameron Brate.
A gente teve problemas com o O.J. Howard, mas o O.J. Howard também parece que não se ajudava, né? É estranho, é muito estranho, mas o Cameron Brate fez muitos pontos no Fantasy, e às vezes ele era uma opção mesmo sendo Tight End 2. Esse ano com o Gronkowski por lá complica, né, de escalar o Brate, mas que nem nesse último jogo ele saiu com touchdown, então interessante aí James Winston com seus jogadores. Nesse caso, James Winston com Jared Cook pode ser aí uma válvula de escape bem interessante para o quarterback que vai fazer seu primeiro jogo nessa semana. Ele que enfrenta os Falcons, como já falei anteriormente. E uma outra ótima opção, essa de waivers, Logan Thomas, do time de Washington. Eles enfrentam os Bengals, como eu comentei. Acho bem interessante. Ele tem tido um volume interessante para a posição de tight end, ele tem entrado na end zone, então se você está precisando de tight end, se o teu tight end principal está de bye, se não está contente com ele, Logan Thomas é uma ótima opção nessa semana. Quem não é ótima opção é o Tyler Eifert, que vai enfrentar os Steelers. O Tyler Eifert, que não é jogador dos Bengals, é jogador dos Jaguars, para quem não viu ainda. Ele não fez um jogo bom na última semana e nessa semana não vai fazer outro também. Assim como o Trey Burton, né? O Trey Burton não fez um jogo bom na última semana contra a equipe de Tennessee, que vinha dando pontos à posição. Os Colts fizeram um jogo muito bom, mas Trey Burton não pontuou. E essa semana vai enfrentar os Packers, que pararam o Tyler Eifert na última semana e vão parar o Trey Burton também. Então, duas opções aí de waivers que não são favoráveis nessa semana. Então, esquece ambas as duas. Corre atrás do Logan Thomas, até do Dalton Schultz, ou quem sabe Eric Ebron, que é minha aposta dessa semana. Eu acho que o Eric Ebron não está disponível, mas se ele tiver, pode tentar. E que ele que enfrenta a defesa dos Jaguars, que ela vem no meio do caminho na questão de pontuação para tight ends, mas eu acho que o Eric Ebron pode ter um jogo muito interessante na semana contra a equipe de Jacksonville. Então fica aí a minha aposta nessa semana. Eric Ebron, tight end do Pittsburgh Steelers. Esse foi o nosso episódio de preview da rodada 11. Quero desejar uma boa sorte para todo mundo, que consigam vencer suas ligas, que as dicas desse podcast sejam importantes. Mais dicas são dadas lá através do Instagram, do Fantasy Futebolista. Tendo alguma dúvida, alguma situação assim, entra lá, posta, comenta e a gente vai tirando as dúvidas lá pelo Instagram, certo? Uma boa semana a todos, um abraço.